Oi, meu nome é Rafaela Monteiro e você está ouvindo o Educa Ciências Podcast. O tema de hoje é o retorno das aulas presenciais em Bauru. Neste episódio, teremos a presença da doutora e mestra em Educação e especialista em Psicopedagogia, Thaís Tesani. Ela é docente no ensino superior e inovação e gestão em EAD. Também atuou nos anos iniciais do ensino fundamental em escolas públicas municipais de Bauru, como docente e coordenadora pedagógica. Atua também como professora assistente no Departamento de Educação da Faculdade de Ciências da Unesp Bauru. Também teremos a participação da professora efetiva na educação básica dos anos iniciais da Secretaria de Educação, com sede em Bauru, na Escola Estadual Professor Antônio Xavier de Mendonça, Mirela Francelina Medeiros Teles. Ela é mestra pelo Programa de Educação Escolar na Unesp de Araraquara e graduada em Pedagogia com complementação em Gestão Escolar pela Unesp Bauru. Ela também trabalhou como orientadora de estudos do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Ela também atuou como professora preceptora no programa de residência pedagógica do Ministério da Educação e Cultura pela Unesp Bauru. Está começando o Educa Ciências Podcast. Quando o assunto é educação, tudo pode. Olá, estamos começando mais um Educa Ciências. Estamos com a presença da Thaís Tesani e da Mirela Francelina Medeiros Teles. Ambas são pedagogas. Estão aqui para abordar o programa de residência pedagógica e também falar um pouquinho sobre o retorno das aulas presenciais e o que isso pode impactar para o ensino público e para a sociedade. Sejam muito bem-vindas, Mirela e Thaís, ao Educa Ciências de hoje. Obrigada, é uma honra estar aqui com vocês. Obrigada, é um prazer. A Thaís, gente, ela participou da live do Educa Ciências do dia 12 de agosto, que também aborda sobre o programa de residência pedagógica, que dá para ver as ações que foram realizadas nas escolas públicas. Mas, para quem não assistiu ainda, a Thaís vai abordar também hoje. Então, você poderia iniciar falando um pouquinho sobre o que é esse programa e qual sua relevância para a educação daqui de Bauru? O programa Residência Pedagógica ele faz parte de uma política nacional de formação de professores. E ele possibilita com que o aluno, a partir de 50% do curso cursado já, possa realizar ações nas escolas. Ele é uma nova proposta de estágio supervisionado nas escolas públicas de educação básica. Então, o que isso significa? Significa que o aluno ele tem toda uma bagagem teórica do início do curso, e que continua no terceiro e no quarto ano, mas que agora ele também pode ver na prática como isso acontece. Então, é importante para a formação do aluno porque ele consegue realizar essa articulação entre a teoria e a prática. E mudou muito a questão da contribuição para a formação do aluno, para a gente repensar ações do próprio curso e também para a comunidade, porque a comunidade passou a ver de uma maneira diferente os estagiários nas escolas, que agora tem o nome de residentes. E isso no curso de pedagogia, como eu disse na live, no edital de 2018. Então, o que você acha que mudou assim, na percepção? Agora que eles não são mais estagiários, que eles são residentes, a visão assim, na prática desses alunos? Eles têm uma outra ação na escola, diferente do estagiário, que tem uma atuação um pouco mais limitada, porque ele fica um período menor de tempo na escola, o residente ele passa mais tempo na escola. Então, ele convive com mais professores, com os alunos, com a coordenação. Ele faz parte do cotidiano ali da escola. Então, ele não é o diferente, que vem uma vez por semana para fazer uma atividade ou outra. Não, ele faz parte do contexto da escola e ele realiza as atividades com o apoio do professor da sala, e dos outros membros da equipe de gestão, por exemplo, coordenador pedagógico, vice-diretor e até diretor. O importante disso, que a gente tem que frisar, é que em nenhum momento esse residente ele assume a regência da sala. Ele não vai dar aula no lugar do professor, mas ele vai auxiliar o professor, assim como o professor auxilia esse aluno no desenvolvimento das suas atividades. Perfeito. Mirela, você podia relatar um pouco para a gente a sua participação como preceptora desse programa? Como foi a sua experiência?
Claro. Bom, foi muito importante para mim, né, para minha formação profissional, atuar com os meus futuros pares, né? Então, eu estava numa situação que eu estava compartilhando o dia a dia do trabalho docente com os futuros profissionais da educação. Então, ao mesmo tempo que era muita aprendizagem para eles, era muita aprendizagem para mim também, né? Porque eu pude a todo momento refletir tudo que faz parte da carreira docente, do trabalho docente, né? Coisas que muitas vezes com o estágio, né, como eu passei também por todo esse processo de fazer estágio, toda essa formação, tanto no magistério, né, que não tem mais, como na pedagogia, então foi um momento mesmo de eu conseguir perceber o que está além, que a gente só aprende mesmo no ambiente escolar, no ambiente de trabalho. Então foi muito prazeroso compartilhar com eles toda essa experiência de formação profissional no próprio locus da atuação docente. Né? Então, foi um trabalho mesmo de parceria e de responsabilidade com a formação dos futuros profissionais da educação. Então, a gente dialogava muito, né? E eles tinham muitas dúvidas a respeito desse cotidiano escolar mesmo. Então, a gente sempre trabalhava de maneira que eles estivessem inseridos nesse cotidiano escolar, em todas as suas dimensões, né? As reuniões pedagógicas, reuniões de formação, o trabalho do professor em sala de aula, o trabalho do professor fora da sala de aula, a relação com a família, as diretrizes curriculares, né? Acompanhar tudo isso de documentação, de currículo, de projeto político-pedagógico e podendo fazer essa articulação entre teoria e prática, né? Eles perceberem e superar essa visão de que a universidade é lugar de teoria e que a escola é lugar de prática, né? Então, a todo momento, a gente teorizava a prática, né? E praticava a teoria. Na questão de viver na pele, o que você pensa em relação da visão dos alunos, sabe? Porque quando eu paro para pensar no meu ensino médio, as pessoas, os alunos, eles olhavam com um olhar meio receoso de professores substitutos, estagiários. Você acha que essa visão, ela saiu, foi embora com a chegada dessa residência, que a visão dos alunos amadureceu em relação ao profissionalismo? Amadureceu bastante, né? Porque é comum, quando a gente está num período de formação, a gente ter ideia sobre o que é o trabalho, né? E só quando a gente se depara mesmo com as condições de trabalho que a gente tem a oportunidade de pensar em tudo que influencia naquilo. Então, muitas vezes, é uma visão assim muito superficial da realidade, né? Então, quando você está inserido nessa realidade, você consegue perceber melhor tudo que influencia nela. Então, muda bastante, né? Num primeiro momento, pode até amedrontar, né? Até, às vezes, te afasta um pouquinho daquilo. Às vezes, você tem visões que, quando você se depara com a realidade, isso, num primeiro momento, causa um impacto, né? Mas, à medida que você vai se inserindo nessa realidade, você vai conseguindo também se encontrar nela, né? Então, por isso que é importante sempre não dicotomizar, né? Não separar a teoria da prática. Perfeito. E, Thaís, você poderia falar um pouquinho sobre como foi a percepção da família em relação à residência pedagógica? Como foi ao primeiro momento? Se os pais enxergam de uma forma positiva essa atenção diferenciada? Nós tivemos ações em 2 escolas, né? Então, uma escola de educação infantil e uma escola de ensino fundamental, anos iniciais, né? Nas 2 escolas, nós tivemos uma relação bem próxima das famílias, porque não só nas atividades do dia a dia da escola, nós participamos também das atividades como festas, mostras culturais, formaturas. Então, os pais começaram a ver os residentes, né, como parceiros mesmo do processo de ensino e aprendizagem das crianças, porque as crianças contavam o que os residentes faziam, apresentavam os residentes para os pais nas atividades. Então, foi bem interessante nesse sentido. A gente viu um olhar diferente da família
né, para quem estava fazendo residência pedagógica nessas 2 escolas. E pensando neste contexto pandêmico, as atividades elas se encerraram ou elas no programa se adaptaram à forma à distância? Se adaptaram à forma à distância. A gente está fazendo de uma forma totalmente diferente o programa, uma vez que a gente não tem a condição de voltar para as escolas até o momento. E já entrando nesse assunto de ensino à distância, qual é a sua visão a respeito desse processo de implementação do ensino EAD durante a pandemia? Você acha que foi implementado de uma maneira correta? Como deveria ter sido, se não foi? Então, na verdade, a gente não teve uma educação à distância durante a pandemia, né? Porque a educação à distância ela segue alguns princípios e algumas propostas que são diferentes do que a gente vivenciou nesse contexto. A gente teve, no primeiro momento, um ensino remoto emergencial e depois nós passamos para o ensino remoto intencional. Tá? O que é isso? O aluno ele não tinha a atividade para ele fazer sem o acompanhamento do professor. Não, ele tinha uma atividade acompanhada pelo professor. Então, o professor continua sendo o professor daquele aluno. Ele não mudou de professor. Né? Então, tem algumas características que são diferentes. O que aconteceu ninguém estava preparado para isso. Ninguém sabia fazer isso. Né? Todo mundo teve que se adequar, teve que se adaptar. Uns com mais facilidade, outros com mais dificuldade. Mas, em nenhum momento, o professor deixou o seu aluno desamparado, sem atividade nenhuma, sem fazer nada. Né? Então, aqui eu deixo o meu agradecimento a todos os professores que foram grandes heróis nessa pandemia, porque eles não deixaram paralisar, eles não deixaram parar. Né? Eles foram realizando uma atividade daqui, outra de lá. Até a atividade impressa foi disponibilizada nas escolas para os alunos que não tinham acesso à internet, não tinham como realizar as atividades. Mas não parou. Tá? O grande problema é o que nós vamos viver agora, que é o retorno. O retorno vai ser um retorno, está sendo para quem já retornou, e para quem ainda não retornou, vai ser. Uma situação bem complicada, porque nós tivemos alunos que ficaram todo esse período sem realizar atividade. Tá? Então, eles ficaram parados, pedagogicamente, emocionalmente, socialmente, parados durante todo esse período. E num período onde a gente tem aí uma efervescência de aprendizagens, de socialização, um contexto muito complicado para o professor que vai receber essa turma agora. Porque ele vai ter que trabalhar não só os conteúdos que ficaram para trás, mas também os aspectos emocionais, os aspectos sociais, a família também, que já está com uma outra expectativa em relação à aprendizagem dessa criança. Então, é um momento daqui para frente de muita tensão para os professores, mas também é um momento de novas aprendizagens, assim como foi o momento da pandemia. Os professores aprenderam muito, inovaram bastante, assim como alguns alunos. O problema é que a gente não conseguiu atender todos os alunos. E aí ficou cada vez mais essa diferença entre quem tem o acesso e quem não tem o acesso. É muito complicado, porque eu tenho um irmão que ele está no ensino médio e ele é bolsista numa particular que chegou a retornar ano passado, só que como a instabilidade da pandemia, a ressocialização não foi efetiva. Ele teve essa percepção, porque você vai, mas você volta, porque se uma pessoa pegava Covid, a sala inteira ficava em casa. Então, eu acredito que o processo de ressocialização vai ser bem lento também, assim como a aprendizagem, como você relatou. E pensando nisso, Mirela, você trabalhou como orientadora, na questão de alfabetização desses programas e tal, na idade certa. O que você acha que terá que lidar nesse contexto pós-pandêmico, A discrepância entre crianças em fase de alfabetização, O que a gente pode acabar tendo que lidar, Então, como a Thaís colocou, são várias questões que se colocam
é uma fase mesmo muito específica e esse processo de alfabetização, assim como todo o processo escolar, ele demanda ações, né, sistemáticas, frequentes, planejadas, né? E vai ser um desafio muito grande. Então, eu penso que o primeiro desafio é a gente delimitar bem, né, o que é possível ao professor nesse contexto, né, de alfabetizar e de continuar esse processo, receber essas crianças, ressignificar esse espaço escolar, entender que essas crianças e essa escola também estão inseridas num contexto social muito difícil, né, que a pandemia a gente vê como ela está avançando, só que a gente tem reflexos muito grandes no cotidiano, né? Famílias que se desestruturaram, a condição social, e essa criança chega na escola com tudo isso. E também o que é ação que está além das possibilidades dos professores, né? Então, como a professora Thais bem disse, todos os professores tiveram que se ressignificar, buscar alternativas num contexto muito adverso, né? E a gente precisa também do apoio das políticas públicas, das diretrizes. Eu penso que tem e é necessário, que vai ser papel do professor de dar continuidade a esse processo de alfabetização dentro dessa realidade, mas também tem o que vai ser uma medida que tá na esfera pública mesmo, de diretrizes, né? Que vai demandar, eu penso, uma ação que extrapola o que é possível o professor só na sala de aula, né? A gente vai ter que olhar para essas crianças, para esse momento de outra forma, porque agora que eles estão retornando, a gente vê que os impactos são muito grandes, né? Não é só uma questão de defasagem de conteúdo, mas é toda uma percepção de si, uma percepção do outro, uma percepção do espaço escolar que a gente precisa abordar e trabalhar com eles na escola. Então, no caso, seria algo de ser pensado pelo próprio Ministério da Educação, né? Pensar em diretrizes que os professores possam seguir e padronizar, né? Exato. Precisamos de diretrizes, precisamos de uma análise clara da realidade, precisamos de dados, quem são essas crianças, onde estão, que experiências escolares que elas conseguiram ter nesse período de afastamento e, a partir dessa análise clara da realidade, poder tomar medidas até para dar condições dos professores conseguirem desenvolver um trabalho que a gente possa dar continuidade ao processo de alfabetização que, de certa forma, aconteceu, né, de maneiras diferentes realidades, ainda mais quando se trata de Brasil, né, uma dimensão tão grande, realidades tão diferentes. Então, a gente precisa também desse posicionamento. Você teria conhecimento de algum outro país que já está iniciando algumas políticas desse tipo para recuperar a aprendizagem, ressocialização dos alunos, a questão da alfabetização? No momento, assim, até os outros países ainda está muito nessa questão do retorno às aulas e também desse retorno voltar para esse momento de ensino remoto, né? Até por conta do próprio desenvolvimento do vírus, né? Então, ainda penso eu, do que tenho acompanhado, que num nível mais da esfera de políticas públicas, desconheço nesse momento como está sendo trabalhado, né? Na verdade, desde o início, faltou uma coordenação política nacional, tá? Então, nós não tivemos uma política nacional para a organização do ensino na pandemia. Nós tivemos ações isoladas e pontuais, diferentes, organizadas, desorganizadas, mas nós não tivemos uma coordenação nacional. Assim como, para o retorno, nós não estamos tendo uma coordenação nacional. Tá? Então, isso está muito complicado para o professor, porque esse diagnóstico, esse levantamento, essa análise da demanda, nós não temos. Tá? Então, fica difícil para o professor organizar suas ações sem saber disso. E, principalmente, para as secretarias municipais de educação, para as escolas se organizarem. Se você não tem uma política nacional, você não consegue fazer uma organização local. Tá? Então, é isso que precisa acontecer e não aconteceu desde o início da pandemia. Não é à toa que nem o censo nós tivemos, né? E acredito que até o próprio censo pode influenciar, né, nessa
nessa ilustração de políticas que poderiam ser aplicadas, né? Porque aí a gente enxerga de desigualdades, o nível de educação dos próprios pais para pensar nesse tipo de coisa, e não é algo que está acontecendo, né? E, Thaís, o que você pensa a respeito de crianças que estão no ensino fundamental, né? O que a gente pode esperar de uma atenção que poderia ser mais especial, visto que são os primeiros anos, assim como a própria alfabetização. Eu sei que você atuou aqui em Bauru, né, nessas escolas, e aí eu queria que você desse um parâmetro, assim, do que os pais poderiam esperar, assim, num curto prazo, por agora, sabe? Com esse retorno das municipais. A gente vai ter que ter uma atenção especial, porque se antes a gente já tinha uma turma bem heterogênea, agora ela vai aumentar, né? Então, nós vamos ter na mesma turma alunos que fizeram atividades, que aprenderam, que tiveram um bom acompanhamento, como aqueles alunos que não fizeram nada. Mas eles vão estar na mesma turma. Então, é mais um desafio para o professor. O professor lidar com essas várias aprendizagens na sala de aula, né? Então, não só uma questão de conteúdo, mas uma questão de socialização, uma questão de comportamento, uma questão de viver de novo a escola. Para uns vai ser de um jeito, para outros vai ser de outro jeito. E lidar com essa diversidade, acho que vai ser aí o grande desafio do professor. E também eu acredito que os residentes vão ser ainda mais necessários, né? Porque a superlotação, ela é real, né? E aí você junta com essa discrepância maior de alunos que estão totalmente diferentes uns dos outros, vai precisar de um auxílio. Eu acho que eu já cheguei a vivenciar 2 professores em sala de aula quando eu era criança. Eu acho que isso deveria ser uma realidade, né? Além dos próprios residentes, porque é muita atenção que essas crianças vão demandar. Até porque eu mesma recordo do meu ensino fundamental, os primeiros anos, quando a gente está em transição para a adolescência, é tudo tão novo, né? A ressocialização, imagina o que está na cabeça dessas pessoas, dessas crianças. Eu ficaria maluca se eu estivesse na idade delas. Mas o mais gostoso da sala de aula é ser heterogênea, entendeu? É ser, né, diferente, cada um num ritmo. É assim que a gente vive a sala de aula. Se todo mundo aprender no mesmo ritmo e fazer tudo igual, né, não tem graça, né? Não tem o sentido da docência. O sentido da docência é essa diversidade, é essa mudança. E eu sempre falava assim, quando a gente tem uma turma heterogênea no início do ano, ela vai estar praticamente homogênea no final do ano, dependendo do trabalho que o professor realiza, né? A gente precisa trabalhar com essa heterogeneidade que a gente vai encontrar agora nas salas de aula para conseguir realizar um bom trabalho. Se a gente nivelar por baixo, né, colocar os conteúdos lá embaixo e trabalhar de uma maneira muito simplista, os alunos que fizeram as atividades, eles vão perder o encantamento. E se você trabalhar muito lá em cima também, você vai ter que criar estratégias para atender a toda essa diversidade na sua turma. E isso não só na alfabetização, mas a todos os anos da escolarização. Nós vamos encontrar isso, até no ensino superior. Eu acredito que eu vou encontrar também. Mas eu vi que, se não me engano, a cidade de São Paulo estava num debate sobre aumentar um ano o ensino médio por conta da pandemia. Você acha que isso pode acabar funcionando ou seria algo mais jogar por baixo do tapete, algo mais emergencial? Você acha que poderia ajudar, de certa forma, aumentar um ano no ensino médio para quem catar esse sistema pandêmico que a gente está vivendo? Quantidade não equivale à qualidade. Tá? A gente pode até expandir um ano, mas se o trabalho não for bem realizado, não tem sentido. Então, a gente precisa ficar atento, né, à situação. Né? Não adianta jogar mais um ano para frente. Vamos analisar a situação, vamos fazer um levantamento da demanda, vamos fazer um bom diagnóstico, né? Vamos ter dados para poder trabalhar, vamos orientar esse professor, vamos dar apoio para ele desenvolver essas atividades e aí faz uma avaliação, se é necessário ou não. Mirela, você que atuou tanto no ensino público e tanto no ensino privado, o que você pode esperar dessas duas situações, sabe? Você podia falar para a gente sobre a questão da diferença
antes da própria pandemia, e agora o que a gente pode esperar depois, nesse sentido pós-pandêmico? Certo. Essa é uma questão bem profunda, né? E assim a gente tem que tomar muito cuidado também para não recorrer em estereótipos, né? O fato é que o Brasil tem uma desigualdade social muito intensa e isso reflete na educação. Então, não tem como a gente ser ingênuo e não perceber isso. É claro que as crianças, né, a grande maioria das crianças que estudam na escola pública tem a escola como único local de acesso, muitas vezes, a práticas culturais. Então, isso afeta de maneira muito intensa a experiência dessas crianças, né? A experiência com a leitura, a experiência com o cálculo, a experiência com a geografia, com a arte. Então, num primeiro momento, isso é o mais impactante, mas a gente também não pode generalizar isso para todos. Eu penso que a rede particular, as crianças, eles tiveram, nessa questão do ensino na pandemia, a questão de recursos e de condições para estudar melhores garantidas, né? A própria questão de acesso à internet, de um ambiente de aprendizagem. Então, eles tiveram acesso a esse processo escolarizado na pandemia de maneira diferente, por conta mesmo das condições. O fato que hoje eu percebo que a gente tem muito mais convergências em relação às crianças, né, na idade escolar da rede pública e da rede privada do que divergências. Então, todas as crianças, elas gostam de aprender e quando o ensino ele tem sentido, elas querem aprender, elas se sentem motivadas. Então, isso é muito comum. O que acontece é que, muitas vezes, na escola pública, esse fosso, essa desigualdade, ela aumentou, né? Uma questão muito real nesse momento é a evasão. As crianças estão voltando para a escola, né? Onde estão essas crianças? Muitas crianças mudaram de casa, muitos casais, onde essas crianças estão? Estão morando com o pai, estão morando com a mãe. Então, a gente tem todas essas questões que afetam como essa criança vai estar no espaço escolar, que acaba diferenciando esses dois espaços, né? Mas a questão é que tanto as crianças que estudam na rede pública quanto as crianças que estudam na rede privada, elas precisam muito do processo escolar, elas precisam muito desse espaço, elas precisam muito dos professores. E isso é comum a todas as realidades, né? Guardadas as especificidades na questão de condições de estudo, de condições materiais mesmo de vida, né? Eu acredito que por mais que as carências sejam similares, né, não tem como comparar uma criança que vive num contexto sem internet, numa periferia que tem bastante barulho, com uma criança que tem acesso a todo esse tipo de coisa, né? Às vezes não é nem a própria dificuldade de aprendizagem, mas pode ser os recursos que não tem, né? É como eu falei, é muito difícil a gente falar disso e não ser muito superficial, né? Porque também nada garante que uma criança que ficou o dia todo em casa, mesmo com acesso à internet, dependendo das condições que ela ficou, ela também não teve uma qualidade nesse processo, né? Mas o fato é que, sim, num primeiro momento, as condições de acesso ao estudo já é um grande diferencial, né? E as crianças... E aí a pandemia não vem num contexto isolado, né? Só da educação. Ela vem num contexto que muitas famílias perderam emprego, muitas famílias também tiveram que passar por muitas questões de moradia e as crianças estão inseridas nesse contexto, né? Sim, eu acredito que tudo tem consequência. Não é à toa que ano passado as inscrições no Enem despencaram. Isso reflete muito, né? Thaís, você poderia falar um pouquinho sobre o seu lado psicopedagoga e como a gente pode inserir e pensar no psicológico dos alunos nesse contexto pandêmico e também no retorno das presenciais, se a expectativa é tão negativa assim ou há uma solução assim? Nós vivemos, né, desde o início da pandemia e até agora, né, que a gente continua numa pandemia, momentos de incertezas, né?
Então, a gente vive a incerteza do retorno, vive a incerteza do não retorno. Então, tudo isso afeta muito a criança, né? O lugar da criança é na escola. É na escola que a criança tem a garantia de direito, é direito da criança estar na escola, né? Até a questão de alimentação, né, e cuidados a gente tem na escola hoje com as crianças. Então, a criança ficou afastada de tudo isso. O retornar para a escola é algo também que a criança está esperando, gera uma expectativa na criança. Então, nós estamos vivendo um momento não só de desafios, mas também de incertezas. E tudo isso impacta na criança, né? Como a Mirella disse, o pai que perdeu o emprego, a casa que mudou, o que não tem mais para comer em casa. Então, tudo isso está impactando a criança. E vai impactar aonde também? Na escola com o retorno. E esse retorno ele precisa ser muito bem garantido, não só em questões pedagógicas, mas em questões sanitárias também. Porque a gente pode ter um retorno e, de repente, um aumento de casos. Né? Se a gente não tiver um retorno muito bem organizado, né? Com uma biossegurança muito bem organizada. Então, isso também é algo que a gente vive incerto, pensando que a gente vai, mas também pode voltar. Imagina isso na cabeça de uma criança pequena. Eu vou na escola essa semana, mas semana que vem eu já não vou mais. Né? Então, tudo isso gera uma ansiedade muito grande nas crianças e a gente tem visto isso nas crianças. A dificuldade de estabelecer uma rotina, né? Eu lembro quando o Dória mudou as férias, né, do meio do ano e acabou dividindo, eu vi professores debatendo sobre a questão da rotina da criança, né? Dela ficar 2 semanas, 1 semana em casa e depois voltar. E acabar também prejudicando os próprios pais que precisam trabalhar. Eu acho que isso também vai acabar pesando, né, no estabelecimento de uma rotina para a criança entender que ela vai estar na escola e quando ela não vai estar. E também tem a questão das crianças que perderam, né, entes queridos na pandemia. Como é que Sim. um professor vai ter que lidar com com luto psicológico abalado? Você imagina assim, a criança estava na escola, de repente deu lá dia 17 de março e falaram assim, agora você não vai mais. Você vai ficar em casa. Você precisa ficar em casa porque tem um vírus. O que é o vírus para uma criança de 3 anos? O que é o vírus para uma criança de 5 anos? Né? Não é algo real, não é algo, né, que existe ali, que ela está vendo. Não é um leão solto na porta da escola. Né? É algo que está no imaginário. E aí essa criança teve que lidar com tudo isso durante 1 ano e meio. Praticamente 2 anos daqui a pouco. É muita coisa para uma criança. Perfeito. Mirella, você poderia falar um pouquinho sobre como foi criar o seu canal? Você falou bastante sobre a questão do ensino público, ensino privado. Do que ele se trata e qual seria a proposta? Como é que você conseguiu juntar tanto o aluno da rede pública quanto o aluno da rede privada nele? Então, o que une mesmo o canal chama Pensando a Docência, né? E uma coisa que a gente viu nessa pandemia que foi uma questão que se colocou para os profissionais da educação é usar esse digital, né? Usar esse contexto digital, essas ferramentas digitais para produzir conteúdo, para produzir as estratégias de ensino, né? Porque no momento em que todo mundo se viu sem ter um precedente de como agir, isso, um impacto muito grande, mas também possibilitou que os docentes também pudessem, às vezes, colocar em prática muitas coisas que dentro de um sistema que você já tem tudo muito pré-estabelecido, ele não tinha esse local. Né? E aí, o Pensando a Docência é um sonho antigo já, quando eu comecei a estudar um pouquinho sobre a questão das ferramentas dessa tecnologia digital, eu comecei a pensar como essa tecnologia digital poderia contribuir para a profissionalização do professor.
E na época, né, que eu comecei na Unesp, programas de TV digital, a gente ainda não tinha tanto acesso a tantas, o celular, a tantas ferramentas, a tantos programas que favorecessem essa criação e esse compartilhamento de conteúdos de maneira assim tão fácil, tão rápida, né, por qualquer pessoa. E aí veio todo esse contexto, né, da gente também perder esse local que é a escola, que é um lugar de diálogo entre docentes, da gente ficar também muito isolado, cada um trabalhando nas suas casas. E veio também essa possibilidade, então, da gente tentar outros espaços em que a gente pudesse discutir questões profissionais, falar do trabalho docente, não só da perspectiva daquele momento que o professor está em sala de aula, né? Mas todo o contexto desse trabalho docente, as possibilidades que o professor tem de desenvolver um trabalho autônomo, em que ele possa produzir conteúdo, em que ele possa criar as trajetórias de aprendizagem. E aí, quando na escola que eu trabalho agora, encontrei uma parceira, né? A professora Mel, que também gosta muito dessas questões, e aí a gente viu uma possibilidade de começar, né? Então, a parceria é fundamental, principalmente no magistério, na docência, o ensino, a escola, tudo isso é um espaço coletivo, né? Então, sozinhos, de fato, a gente não consegue nada. Por isso que aqui, a todo momento, a gente sempre falou assim, o que demanda, né, a ação do professor, mas como essa ação é situada, como essa ação depende de outros fatores, como essa ação ela está articulada com tantos outros aspectos, né? Acredito que, acima de tudo, o seu canal vai ser uma rede de apoio para muita gente. A ideia é essa mesmo, né? É criar uma comunidade colaborativa de aprendizagem, né? Pensando nessa rede de apoio, Thaís, você poderia falar um pouquinho de como vai ser o retorno do seu grupo de estudos e para os egressos também? Há algum plano? Na verdade, assim, a gente já trabalha, né, com essa perspectiva de trazer os egressos para a universidade de volta. A Mirella é um exemplo disso, tá? Ela foi aluna do curso, aí a gente trouxe ela de volta para a universidade, né, não só para continuar os seus estudos, mas para contribuir com a formação dos alunos. Então, trazer os egressos é algo que a gente faz sempre, no Residência. A gente tem, na primeira edição do Residência, a gente teve 2 egressas como preceptoras. Agora, no Residência, a gente tem de novo egressas como preceptoras. Então, trazer os egressos é muito bom. Para a banca de TCC, para bancas de mestrado, doutorado, né, já que eles têm o título de doutor, participar, né, das atividades como Semana Pedagógica, e outras atividades do curso, até contar a experiência deles como docente para os alunos que estão no curso. Tudo isso é muito válido. E trazer o residente de volta, o egresso de volta para a universidade, é importante também para ele, para ter novas ideias, novas discussões, rever teorias. Então, esse processo é fundamental. Trazer o egresso é sempre bom e contribui muito com o nosso trabalho. Agora, partindo mais para o final, eu gostaria que ambas falassem um pouquinho sobre as expectativas que vocês possuem para os próximos tempos que a gente tem em relação à educação e o que desejariam que acontecesse para atrair uma energia positiva agora que o retorno das aulas está acontecendo, né? Já é uma realidade. Então, eu vou colocar a questão do Plano Nacional de Educação. Tá? Então, a gente tem necessidade de seguir as metas do Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional ele determina, né, estratégias, metas e diretrizes para o período de 10 anos. Então, ele é de 2014 a 2024. Se a gente conseguir atingir essas metas, a gente já está num bom caminho, num excelente caminho, né? O problema é que muitas das interferências que a gente tem nesse processo impossibilitam alcançar essa meta. E uma grande confusão e desconhecimento do Plano Nacional. Eu trouxe um exemplo aqui da meta 2 do ensino fundamental. Tá? Então, a gente tem um ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos e com a meta de atingir 95% dessa população.
dos alunos que concluam essa etapa na idade recomendada até o último ano de vigência desse plano. 2024 está chegando, né? A gente já está praticamente aí avançando para 2022. O que a gente tem aqui como meta atingida? 66,7% da população está chegando ao final do ensino fundamental com 16 anos concluído. Tá? Então, ó, a gente tem um percentual de pessoas com 16 anos, pelo menos, no ensino fundamental concluído, a gente tem 66,7% da população. E quando a gente abaixa essa faixa etária, a gente tem um número maior, porque os pequenos, eles não evadem com tanta facilidade como os adolescentes. Aí a gente já tem atingindo aí 98% da meta, né? Mas a gente precisa rever esse dado, a gente precisa melhorar isso, trazer os adolescentes de volta para a escola. A gente está perdendo aí no final desse processo. Então, se a gente conseguir olhar para esse plano nacional e atingir as metas dele, acho que a gente já está com uma boa energia aí para voltar ao trabalho. E a gente pensa em esperança mesmo, né? E a ideia de que a escola tem papel central na sociedade, né? E a gente acreditar a escola como espaço privilegiado de formação humana. Acredito que a pandemia, falo que a gente aprendeu com a pandemia, né? Ela vai deixar ainda, ela vai ter sequelas, né? Sequelas em toda essa geração, sequelas na história, né? A todo esse momento. Então, o que eu espero mesmo é que esse olhar para a escola, né? Que ele se ressignifique, que a gente perceba que nada substitui a escola. E aqui eu não estou falando da questão de, é possível o ensino remoto, o ensino à distância, mesmo porque isso extrapola, né? Mas essa questão de que nada substitui esse espaço, nada substitui as relações humanas, nada substitui aprender em relação ao outro, nada substitui o conhecimento. E a escola é o lugar privilegiado disso. E nenhuma outra instituição consegue fazer esse papel da escola. Mas a escola sozinha não resolve os problemas da sociedade. Então, a gente precisa de articulação, a gente precisa que os diferentes setores da sociedade, que as políticas governamentais, elas mostrem seriedade, né, com a escola, com os profissionais da educação, e a gente consiga mesmo articular ações para que a gente tenha condições de superar esse momento da melhor forma possível, né? A educação ela é um direito, né? Um direito básico. Ainda bem que a gente tem pessoas como vocês. Muito obrigada pela participação de vocês no Educaciências de hoje, Thaís e Mirella. Que venham mais vezes. Nós que agradecemos. Foi ótimo, uma delícia. Obrigada, viu? Este episódio chega ao fim. Agradecemos a presença das professoras Thaís Tesani e Mirella Francelina Medeiros Teles. Agradecemos também o Jornal da Cidade por ceder o estúdio para a gravação do podcast. Agradecemos aos ouvintes pela companhia até aqui. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, no Instagram, @educa.ciências e no Facebook, Educaciências, tudo junto. A realização desse episódio teve a apresentação de Rafaela Monteiro, produção de Vinícius Nascimento e João Mota, captação de áudio por Samantha Ciufa e edição por Rian Darcy. Este podcast é uma realização da Faculdade de Ciências da Unesp Bauru com o Jornal da Cidade.